Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui estamos para mais um vídeo do canal Análise de Ações para falar sobre investimentos e resultados do terceiro trimestre de 2024 para vocês. Hoje nós vamos falar aí, de uma empresa que a gente já está acompanhando há algum tempo, que é as Indústrias Romi, empresa que vem aí, com uma certa piora em seus resultados, principalmente na linha de negócios relacionada a fundidos e usinados. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o que ela apresentou no terceiro trimestre de 2024 e quais são as perspectivas da empresa aí para os próximos trimestres, onde a empresa tem trabalhado principalmente na parte de P&D, que é ali da pesquisa e desenvolvimento e também procurando entrar em outros ramos de atuação dentro do setor em que ela está inserida. Mas antes da gente partir para o nosso conteúdo, tenho que pedir para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se. Também quero convidar você a estar baixando aqui o nosso aplicativo Análise de Ações, onde você tem aí o mercado financeiro e as suas ações da sua carteira de investimento nas palmas da sua mão, onde você vai estar acompanhando o mercado aí de qualquer lugar, a qualquer momento, com um aplicativo super clean, trazendo informações diretas para você. Também tenho que falar que esse vídeo não se trata de recomendação de compra, venda ou manutenção dos ativos aqui apresentados, sendo aí um vídeo instrucional apresentando os resultados que a empresa entregou aí no terceiro trimestre de 2024, com todas aquelas informações que estão disponíveis no site de relação com investidores da empresa. Já indo aqui para os resultados da Rumi, vamos dar uma olhadinha nos destaques que a empresa já trouxe. Aqui é onde ela fala sobre o EBITDA ajustado da empresa, que foi aí de 23,6 milhões de reais, com uma margem de 8,9%. Inclusive, isso aqui já é um pouco preocupante, que essa margem EBITDA de 8,9% eu considero uma margem aí, relativamente baixa para o setor industrial. Aqui embaixo a gente tem a entrada de pedidos, a carteira de pedidos é algo positivo, teve uma entrada super grande de pedidos, tendo aí um aumento de 15,3% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando aqui 332,8 milhões de reais em entradas de pedidos. Quando a gente fala de máquinas Romi, essa entrada de pedido teve um crescimento mais forte, de 34,5% em relação ao mesmo período do ano anterior, totalizando aí uma receita operacional líquida de 202 milhões de reais, com um crescimento de 4,3%. Já as máquinas BW, a carteira de pedido atual deles é de 379,2 milhões de reais, com um crescimento de 46% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os fundidos e usinados teve aqui uma certa recuperação, levando em consideração os 9 meses de 2024 contra o mesmo período do ano anterior, com um crescimento de 27,7%, nesse período, totalizando aí 154 milhões de reais nessa carteira, na entrada de pedidos. Isso aqui é importante porque os fundidos e usinados nos últimos trimestres só vinha caindo, e agora teve uma certa recuperação em relação ao mesmo período do ano anterior, já mostrando aí alguns resultados referentes a movimentações que a empresa está fazendo aí, para melhorar aí essa questão dos fundidos e usinados dentro da sua carteira de produtos. Quando eu olho para a carteira consolidada, a gente tem aqui uma total de 758 milhões de reais, com um crescimento de 36,1% em relação ao mesmo período do ano anterior, e em relação ao segundo trimestre de 2024, a gente vê aqui um acréscimo de 14,4%. E a empresa fez uma distribuição aí de juros sobre capital próprio de 22,4 milhões de reais. Então, é uma empresa que vem tendo aí resultado um pouco mais apertado, mas continua aí remunerando os seus acionistas. Descendo aqui, tem algo bem importante que eu sempre gosto de mostrar em relação ao Rumi, que o primeiro ponto é o índice de confiança em relação ao empresário industrial. Mostra aqui que o índice de confiança está em 53,2, isso mostra que o setor está aquecido, levando em consideração que quando está abaixo de 50 significa que o mercado está receoso, acima de 50 o mercado está com expectativa de crescimento ali. A gente vê que a média é um pouco mais em cima, na casa de 60 aqui, mas já está ali em 53,2%, mostrando uma certa recuperação dessa confiança aí do empresário industrial. Já olhando em relação à utilização da capacidade instalada da Rumi, a gente vê aqui que a Rumi está aí com a atividade da sua capacidade instalada em 72%. E a média dela, a gente vê que fica mais ou menos aqui em 70%. Então, a empresa continua aí com a produção mais ou menos no mesmo patamar anterior em relação à sua capacidade instalada, mostrando aqui que apesar dessa oscilação dos seus resultados, ela continua com uma demanda aí relativamente alta em relação aos seus produtos. Descendo aqui, olhando um pouquinho sobre as unidades de negócio, e como que está aí a participação de cada um dos setores que ela atua, a gente tem aqui as máquinas Rumi, que é muito importante para o resultado da empresa, levando em consideração que ela está disponível aqui em vários setores, máquinas e equipamentos, prestação de serviços, automotivo, embalagens, máquinas agrícolas, ferramentas, aeronáutica, ensino, mineração,
e siderurgia e outros setores aqui, né? Sendo aqui máquinas, equipamentos e prestadores de serviço os mais importantes dentro dessa carteira das máquinas Romi. Já quando a gente olha para as máquinas BW, a gente vê aqui que está segregado entre motores e sistemas, energia, máquinas e equipamentos e a construção e mineração, sendo os mais importantes motores e sistemas e a parte de energia. E quando a gente olha para fundidos e usinados, ele é dividido nos setores de construção civil, que é o mais importante aqui, né, representando aí 30% nos 9 meses de 2024, e a parte de automotivo comercial, que representa aí 37% nesses 9 meses também de 2024. Aí depois nós temos máquinas agrícolas, energia e outros setores. Então a gente vê que a empresa ela vende aí os seus produtos, né, para vários setores diferentes, e isso traz aí uma certa segurança, né, para a instituição, levando em consideração, né, que quando um desses setores vai mal, outro setor vai um pouco melhor, e isso acaba balanceando aí a carteira de pedidos, né, e a quantidade de produtos que ela vai ter que fabricar e entregar, né, para esses clientes. Vindo aqui para a parte de faturamento por unidade de negócio, né, a gente tem aqui a empresa em relação, né, à unidade de negócio que ela tem e o quanto que essa unidade de negócio está representando nos resultados dela aí, comparando o ano contra ano, nos 9 meses. A gente olha aqui, né, que as máquinas Romi teve um crescimento de 67% para 72%. Os fundidos e usinados, a gente vê aqui um decréscimo de 22% para 17%. E as máquinas Romi continuam aqui estável, né, em 11%. Com isso, a gente observa, né, que as máquinas Romi têm crescido, principalmente devido à queda dos fundidos e usinados, né, que está tendo aí a carteira de pedidos mais encolhida. Quando a gente olha embaixo aqui em relação à receita operacional líquida, ela é dividida em mercado interno e externo, sendo aqui o mercado interno representando 211,3 milhões de reais do resultado, né, e o mercado externo 53,5 milhões de reais, totalizando aí, né, uma receita operacional líquida da empresa de 264 milhões de reais. A gente vê aqui uma queda em relação ao segundo trimestre de 2024, né, não tão expressiva, uma questão de 30 milhões de reais mais ou menos, né, e quando a gente olha em relação ao terceiro trimestre de 2023, a gente também vê uma quedinha aqui de 272 milhões para 264 milhões, mostrando aí, né, um decréscimo no resultado da empresa, impactado principalmente aí por custos operacionais, né, e também pela queda de pedidos aí de fundidos e usinados. Quando a gente olha faturamento por região geográfica, é importante salientar que a empresa, né, está aí atuando em mais um continente, agora, né, entrando aí no continente asiático, que representa hoje na carteira da empresa 11%. Estados Unidos a gente vê que teve um crescimento de 3% para 5%. A América Latina continua estável aqui em 4%. A Europa, né, saiu aqui de 17% e caiu para 15%, assim como o Brasil também encolheu, né, aqui de 76% para 75%. Essa queda na Europa e no Brasil é o que veio aqui para a parte, né, dos Estados Unidos e também para a Ásia, que entrou dentro da carteira aqui. A receita no mercado externo foi de 10,1 milhões de dólares, né, o que representaria aproximadamente aí, na cotação atual, cerca de 56 a 57 milhões de reais. Então a gente tem aqui a empresa sendo ajudada um pouquinho por essa receita externa, que com a variação positiva do dólar, acaba ajudando um pouco no resultado da empresa. Falando já um pouquinho sobre resultados e margens da empresa, a gente consegue ver aqui o lucro bruto da empresa, né, ficando em 79,3 milhões de reais, com a margem aqui na casa de 29,9%. Isso aqui, comparando trimestre a trimestre, a gente vê uma queda nítida nesse resultado da empresa no lucro bruto. Quando a gente olha para o lucro operacional da empresa, né, a margem operacional, a gente vê uma margem operacional muito apertada, chegando aqui a 3,4%, né, totalizando aí 8,9 milhões de reais. Então a gente vê aí um lucro operacional muito baixo, né, inclusive a gente vê aqui uma queda nítida em relação, né, à margem líquida da empresa. Isso aqui eu vejo como um pouco preocupante, tendo em vista que a gente está falando de uma indústria, né, e uma indústria que está com margens aqui de varejo. Então isso aqui acaba, né, trazendo um pouco de preocupação para os investidores. Em relação ao EBITDA da empresa, a gente vê aqui, né, um EBITDA com uma margem de 8,9%, 23,6 milhões de reais no terceiro trimestre de 2024, e o lucro líquido da empresa, a gente vê aqui uma margem de 5,1%, o que é uma margem aí, né, fraca demais para o setor industrial, totalizando aí 13,5 milhões de reais. Como a gente viu, o lucro operacional da empresa foi bem menos do que isso, foi cerca de 8 milhões de reais ali. Significa que a empresa, né, teve aí também resultados não operacionais que ajudaram no seu resultado final, né, trazendo aí essa diferença aqui no lucro líquido final da empresa. Isso mostra também, né, que a empresa está acabando sendo ajudada aí por não recorrentes. E aqui, para a gente finalizar o resultado, né, da empresa nesse trimestre, vamos falar um pouquinho sobre a dívida. A empresa tem aí em aplicações, né, em certificado de depósito bancário, 174,9 milhões de reais, em bancos, né, time deposit, 64,7 milhões de reais, totalizando aí, né, um dinheiro em caixa de 239,6 milhões, com uma dívida líquida de 153,7 milhões de reais. Então a gente vê a empresa com a dívida líquida negativa. Hoje a empresa, né, ela está com um caixa aí relativamente interessante,
A dívida líquida dela por EBITDA é relativamente baixa, como a gente pode olhar aqui no site do análise de ações. Se a gente vir aqui em resultados, a gente vai ver que a empresa, né, vem mantendo aí uma gestão de dívida até interessante, né, vem mantendo um bom caixa, inclusive esse caixa, se a gente observar que ele vem crescendo desde 2021, e isso aqui traz uma certa tranquilidade para o investidor. Mesmo a empresa passando por esse momento difícil, está conseguindo fazer uma gestão de caixa interessante, né, e tem uma dívida aí controlada. A gente vê aqui que as margens da empresa lá no ano de 2009 até 2016 era uma margem aí totalmente horrível, nem oscilante, e a gente tem aqui a empresa no novo patamar entre 2017 e 2024, mas a gente vê nitidamente, né, a empresa piorando essas margens aí e também esse ROI é um movimento parecido com o que aconteceu aqui de 2005 até 2009, que é quando a empresa começou a entrar nesse período aqui, inclusive de prejuízos, né? Então, fica aí um ponto de alerta que talvez a empresa possa estar novamente entrando aqui, né, nesse ponto de flexão, onde ela possa voltar, né, aí a ter prejuízo. Então, é um ponto importante para o investidor ficar aí atento. Quando a gente olha aqui para a receita, a gente vê uma receita crescente até 2022, 23, 24 a receita caindo, principalmente pelos fundidos e usinados, mas o lucro, né, teve uma queda um pouco menor que a queda da receita líquida, mas é algo aqui para se ficar atento. Quando a gente olha aqui em cima, a gente vê que a empresa tem um dividend yield hoje de 7,74%, né? Esse dividend yield vem sendo mantido aqui com uma média na casa aí de 4, 5%. Então, quando a gente olha para a cotação da empresa, ela está sendo negociada hoje a R$10, uma desvalorização de 13,5% nos últimos 12 meses. A gente chegou a ver a empresa sendo negociada a mais de R$27, né? E agora ela está com essa queda expressiva aqui, chegando a esse valor aí, próximo de R$10. Então, esse foi o resultado da empresa Rumo no terceiro trimestre de 2024. Deixa aqui para mim embaixo a sua opinião, o que você achou desse resultado, quais as suas expectativas em relação à empresa para os próximos trimestres e se você tem a empresa na sua carteira de investimentos ou não. Então, eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Vou pedindo para você curtir, comentar e compartilhar esse vídeo, né? E vejo vocês no próximo vídeo, trazendo mais novidades do mercado financeiro para vocês. Tchau, tchau.